Devocionais de fé, esperança e amor. Graça e paz, irmãos, que bênção estar com você novamente e agora na nossa devocional. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia comigo e acompanhasse o texto que está no capítulo 5 de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15. Eu peço que você abra a Bíblia comigo e nós vamos meditar nesses versos e pensar, queridos, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Nós estamos aproveitando o nosso tempo. Deus nos concedeu esse tempo agora que nós estamos em família, estamos nas nossas casas. Eu sei que alguns irmãos estão fazendo home office, estão trabalhando de casa. Alguns outros irmãos têm que sair de suas casas, mas de certa forma Deus promoveu que nós ficássemos mais tempo com as nossas famílias. E com isso nós estamos nas nossas casas e o que nós fazemos com esse tempo que Deus fez com que estivesse em nossas mãos. Esse texto do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 15, nos chama a atenção para a questão do tempo. Olha, acompanhe a leitura, por favor. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É maravilhoso esse trecho quando nós estudamos, quando nós meditamos, que Paulo aqui está trazendo um contraste, está nos apresentando os filhos das trevas, aqueles que não conhecem o Senhor, como eles vivem e como devem viver aqueles que são filhos de Deus. Então há algo importantíssimo nesses versículos que nós precisamos entender. Sabendo que a carta de Paulo aos Efésios não foi direcionada, vamos dizer assim, para uma igreja só, uma carta circular, uma carta que passaria em outras igrejas. Não é à toa que a disposição que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta é muito interessante. Ele traz um aspecto doutrinário e depois um aspecto prático da carta. Claro que os dois vão se unir e nós vamos perceber isso nas colocações que Paulo fala. Se você puder voltar um pouquinho na sua Bíblia aí comigo, lá no capítulo 4, o que Paulo diz, sabendo que essa é uma das cartas da prisão? Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, viveis, que é uma outra tradução para esse verso, esse verbo andar, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, Paulo diz lá no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, vocês que são a igreja do Senhor, vocês que conhecem ao Senhor, há um esforço de vocês viverem da maneira correta, diligentemente, buscando a unidade. E andem de modo digno ao fato de vocês terem sido chamados. Mas o capítulo 5, queridos, olha como é que ele inicia aí para a gente prestar atenção. Sede, pois, imitadores de Deus. Capítulo 5, versículo 1. Eu e você devemos ser imitadores de Deus. Como? Como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou. Nós só conseguimos amar a Deus, Nós só conseguimos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então Paulo está trazendo um pensamento aos irmãos de Éfeso, aos irmãos que Laodiceia, o momento onde na igreja que essa carta chegaria, para que eles imitassem a Deus. O modo de viver do cristão deve ser uma imitação de Cristo. Nós devemos andar como Cristo andou. Nós devemos viver dessa forma. Por quê? Porque Ele expressou o seu amor. Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso foi uma palavra de Paulo no capítulo 5, versículo 8, aos irmãos de Roma. Então agora ele traz ao nosso entendimento para que nós
possamos entender o que é viver em amor. Nós precisamos andar, viver em amor, porque nós fomos amados por Deus. E aí, logo após, ele diz algumas características daqueles que não conhecem a Deus, têm como prática. Ou seja, ele diz lá, a partir do versículo 3, toda sorte de impureza, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, né, coisas inconvenientes, que isso não agrada a Deus. Isso não faz parte da vontade de Deus. Queridos, isso não deveria nem se nomear diante do povo de Deus. Com isso nós vamos refletindo a questão do tempo. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Onde está sendo gasto o nosso tempo? Tem muitas coisas aqui que ele falou que faz parte, aqui nós percebemos, dos filhos, né, dos filhos da desobediência. Ele traz isso no versículo 6. Olha só, ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus, por essas práticas inconvenientes vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque fazem parte do comportamento deles. E ele diz, versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles. Essas práticas não devem fazer parte do povo de Deus, porque outrora nós éramos trevas. Ele diz isso no versículo 8. Mas agora nós somos luz no Senhor. Então nós devemos andar como os filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso faz parte dos filhos de Deus. E o versículo 10 ele diz algo maravilhoso também. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Entenderam? Então, alguns que são filhos da desobediência vivem fazendo algo que não agrada ao Senhor. Mas nós devemos andar em amor. Como filhos de Deus, nós fazemos as coisas que agradam a Deus. Bondade, justiça e verdade é o fruto da luz. Então ele continua dizendo para nós não sermos cúmplices dessas obras infrutíferas das trevas. Né? Antes, nós devemos reprovar essas práticas. Por quê? Porque o que eles fazem em oculto só referir a vergonha. Então isso não deve fazer parte do povo de Deus. Mas, versículo 13, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Né? Então nós precisamos entender que as nossas práticas, o que nós fazemos, né, deve honrar a Deus. Por quê? Porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus e nós devemos viver em amor. Ele cita aqui Isaías, né, no versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu e você hoje somos salvos. Nós já fomos iluminados, né? Nós já fomos salvos pelo sangue precioso daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então, esse sacrifício já foi pago na cruz, em aroma suave, né? Então, olha só, queridos, como nós devemos viver, então? Ele diz no versículo 15, ele continua trazendo isso ao nosso pensamento. Portanto, vede prudentemente como andais. Vejam, discernam, pensem como vocês estão vivendo. Porque vocês, ou seja, os filhos de Deus, não podem viver como os nécios, como os tolos. Não podem viver dessa forma. Nós devemos viver como os sábios. Então que ele diz isso aos irmãos de Corinto, né? Nós temos a mente de Cristo. Então, queridos, se assim é, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós estamos discernindo, nós estamos pensando no que nós estamos fazendo, é importante, nós devemos pensar. E ele diz, remindo o tempo. Ou seja, essa ideia de remir, essa ideia de pagar o preço, é de comprar. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus aqui, queridos, são dias de canseira, são dias de preocupação, são dias que nos trazem fadiga. É isso que são os dias maus. De repente, queridos, a sua vida está sendo levada para esses dias maus, as preocupações, as fadigas, está te levando, está fazendo com que você perca tempo e você não resgate o tempo. Paulo está dizendo, resgate esse tempo, busque esse tempo, né? Compre esse tempo, pague o preço por esse tempo. Para quê, queridos? Para viver de maneira correta ao que Deus nos estabeleceu. Então, você precisa saber redimir esse tempo. O que você está fazendo com o tempo que Deus te concedeu? Como nós estamos vivendo essa pandemia, esse momento tão difícil, né, no nosso país, no mundo, né? Nós precisamos aproveitar esse tempo, o tempo que você está reunido com a sua família,
o seu tempo de solitude, o seu tempo de oração sozinho, né? O seu tempo de meditação nas Escrituras, o seu tempo de estudo, o seu tempo de conversa com a sua família. Você está aproveitando esse tempo? Isso que é importante. Olha só, preste atenção. Resgate esse tempo, porque os dias são maus. Então, por essa razão, vocês não podem se tornar insensatos. E é interessante, queridos, nós pensarmos nessa palavra insensato, que ela é diferente do tolo. Insensato, aqui no versículo 17, é aquele estúpido. É aquele que age com estupidez. Então, o contrário de você agir com estupidez é você procurar compreender qual a vontade do Senhor. E qual a vontade do Senhor? Que você saiba remir o seu tempo. Algumas outras traduções dizem como aproveitar o tempo. Então, utilizando disso, sabendo que lá no remir o tempo, esse tempo não é o tempo cronos, não é o tempo de relógio, é o tempo kairos, né? É o tempo que nós podemos traduzir também como tempo da oportunidade. Então, aproveite essa oportunidade que você tem este tempo de ficar com a sua família, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Aproveite esse tempo para compreender a vontade do Senhor. Paulo traz outras afirmações aqui, como nós devemos viver na carta aos Efésios, de despir-se de coisas que não agradam a Deus e revestir-se, né? Então, que você aproveite o seu tempo. Que Deus o abençoe, querido, e que você saiba discernir o que você está fazendo com esse tempo. Analise. Você tem orado? Você tem lido as Escrituras? Ou as fadigas desse mundo, desses dias maus, como o próprio Jesus falou, basta cada dia o seu mal. As fadigas têm consumido o seu tempo, a sua preocupação, a sua mente. Então, queridos, né, se encha da palavra do Senhor. Sede enchidos, e depois ele diz ali do que o Espírito Santo, né, que nos enche. Então, leia as Escrituras com a sua família. Medite um versículo. Olhe com seus filhos. Né? Leia as Escrituras com a sua esposa. Tenha o seu tempo ali, sozinho com as Escrituras também. Né? Mas aproveite esse tempo. Use da maneira correta. Né? O meu desejo como seu irmão em Cristo, o meu desejo como seu pastor é que você aproveite o seu tempo. Saiba remir o seu tempo. Pense, você hoje é sábio, você foi iluminado, né? Você foi salvo por Deus. Então, meu querido, que Deus te abençoe. Cuide do seu tempo. Deus te concedeu esse tempo. Aproveite da maneira que agrade ao Senhor. Que Deus te abençoe. É muito bom falar com você por este meio. Que você tenha um excelente dia. Saiba remir o seu tempo para a honra e glória do Senhor. Um forte abraço. Que Deus o abençoe. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.